Como o live action de One Piece está chegando e muita gente quer conhecer mais sobre esse universo, vamos fazer uma minissérie de vídeos principalmente para o pessoal que quer entender os conceitos básicos dessa história, ou que nunca tiveram nenhum contato com ela. Começando por um dos pontos mais intrigantes e originais, e que desperta mais curiosidade nas pessoas, as frutas que dão poderes especiais aos personagens, as chamadas Akumas no Mi, ou frutos do diabo. E aí seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e hoje é dia de um vídeo introdutório sobre One Piece. Se você já assiste a obra, já conhece, mas quer entender um pouquinho mais sobre como funcionam as Akuma no Mi, esse vídeo também vai ser útil pra você. Então já se inscreve no canal, curte aqui e fiquem tranquilos porque não vai ter spoiler de nada, tá? Esse vídeo também é direcionado ao pessoal que nunca teve contato com a obra e que vai começar a assistir pelo live action da Netflix. Bom, é sempre bom lembrar que no mundo de One Piece os humanos não nascem com superpoderes, nem podem conquistar esses poderes sendo picados por uma aranha radioativa ou coisa do tipo. Neste começo de história aprendemos que a única forma de se ter uma habilidade especial como a do Luffy é comendo uma dessas frutas. Então é impossível ter duas pessoas com o mesmo poder. Tem algumas frutas com poderes parecidos, né, com propriedades parecidas, mas nunca teremos duas pessoas com o mesmo poder. No momento que você come a fruta de determinado poder, essa fruta vai desaparecer do mundo, e quando a pessoa que consumiu essa fruta, quando a pessoa que ganhou esse poder morre, essa fruta vai reaparecer em algum lugar do mundo. Por exemplo, só existe uma fruta da borracha, uma fruta do fogo e por aí vai. Como a quantidade de frutas é imensa, existem poderes parecidos, mas nunca iguais. Essas frutas todas são divididas em 3 categorias e vamos começar a falar delas pela mais rara de todas, as frutas da categoria Logia. As frutas do tipo Logia são frutas de elementos como fogo, gelo, areia ou fumaça. Quem consome uma fruta dessas já fica imediatamente mais poderoso e vira o elemento que consumiu, ou seja, se você consome a fruta do fogo, o seu corpo passa a ser fogo, você passa a criar e controlar este elemento. Então a partir do momento que você já consumiu essa fruta, você não pode mais, por exemplo, ser atingido por socos normais ou por tiros normais. Por quê? Porque o seu corpo não é mais de carne e osso, seu corpo agora é de fogo, né? Dando o exemplo da fruta do fogo. Então se alguém te der um tiro, o tiro vai atravessar, vai passar reto. A fruta da fumaça, a mesma coisa, e todas essas, né? O seu corpo passa a ser deste elemento que você consumiu. Você tem uma aparência física como se você fosse sim de carne e osso, mas o seu corpo já não é mais assim. Então você já fica imediatamente apelão, e quanto mais você vai conhecendo as propriedades desse poder, mais você vai desenvolvendo ele, você pode ficar ainda mais forte, criando habilidades também surreais que a gente vai falar em vídeos mais aprofundados também mais pra frente. A segunda categoria é a categoria das frutas Zoan. As frutas do tipo Zoan são de animais ou de seres vivos, então são de espécies. Ou seja, quem consome ganha a habilidade de se transformar na criatura que deu nome à fruta. Então se você consumir a fruta do cachorro, você vai poder se transformar em um cachorro e ganhar as habilidades, um cachorro como farejo aprimorado e tudo mais. As Zoans, elas têm as transformações em 3 níveis. Se você é um humano que consumiu a fruta da águia, você pode permanecer na forma de um humano, na forma de uma águia e numa forma híbrida entre as duas. Então você vai ser tipo, vai parecer um humano, mas com asa, com bico, sabe? Alguma coisa assim. E as Zoans têm algumas subcategorias que serão introduzidas mais no futuro da obra, mas eu já acho legal falar aqui, como as Zoans mitológicas, que são de criaturas como a Fênix ou a raposa de 9 caudas. Qualquer lenda que você já ouviu falar de alguma criatura, um leão mitológico, um tubarão mitológico, alguma coisa assim, pode ter uma fruta dentro de One Piece. Tá? E aí essas frutas se enquadrariam nessa categoria de Zoans mitológicas. E também temos algumas outras subcategorias de Zoans, que são as Zoans ancestrais, que são de criaturas já extintas, como um mamute ou um dinossauro. E também são as Zoans divinas, que são inspiradas em divindades como Buda, por exemplo. Então, as Zoans, elas têm diversas classes aí. Tem até Zoan humana, por exemplo. A gente vai conhecer mais pra frente, se a série tiver uma segunda temporada, a gente vai conhecer o Chopper, que entra pro bando do Luffy. Ele é um alce que consumiu a fruta do humano. Então é bem legal isso daí também, porque tem diversas frutas. E agora a gente chega na classe mais básica de todos, que é a classe de frutas Paramécia, que é basicamente todo o resto. Qualquer coisa que você sonhar na sua mente pode se tornar um poder em One Piece. Pensa numa coisa muito bizarra, tipo caderno. Pode existir a fruta do caderno e você vai ter habilidades relacionadas a isso. Não me pergunte quais seriam essas habilidades, mas o Oda fez de um jeito onde qualquer coisa é possível. Por exemplo, uma das frutas mais bizarras que existem na obra, ela não é muito importante, tá? Mas ela aparece ali rapidinho, é bem legal. É a fruta da jaqueta. A pessoa que consumiu tem as propriedades, as habilidades de uma jaqueta. Você imagina o que seria isso? Não dá pra imaginar, né? Mas
Todas essas frutas têm alguma utilidade. Podem ser mais fracas, mais fortes, mas têm alguma utilidade. As paramécias, elas são o tipo mais básico, porque elas são o tipo que existe em maior quantidade no mundo, mas não quer dizer que todas elas vão ser essas bizarrices. Por exemplo, existe a fruta do magnetismo, que transforma basicamente no magneto, né? Então é uma fruta poderosa, mas entra nessa classe de paramécia. Basicamente é o seguinte, se não for nenhum elemento ou força da natureza que se enquadra na categoria de logia, ou nenhuma espécie, vai se enquadrar na categoria de paramécia. E essas paramécias também existem em uma classe um pouquinho diferente, uma subclasse, que se chama paramécia especial. Pouquíssimas apareceram na obra até hoje, e elas têm algumas propriedades diferentes. Os poderes de uma paramécia geralmente giram em torno de 3 efeitos: alteração corporal, manipulação ambiental e geração de substâncias. E é sempre bom lembrar, gente, que mesmo o poder mais inútil de todos pode se tornar útil dependendo da criatividade do usuário. Então eu vou dar exemplo aqui com o próprio Luffy. O corpo dele é de borracha, certo? Mas se você for pensar de um jeito mais simples possível, as habilidades do Luffy tendo um corpo de borracha vão ser as mesmas habilidades do Senhor Fantástico, por exemplo. Ele se estica, ele passa por baixo de porta e tudo mais, mas é uma utilização bastante limitada. O Luffy, ele adquire uma habilidade que ele faz o sangue dele bombear mais rápido pelo corpo, e aí ele fica muito mais veloz, muito mais potente. Baseado na criatividade dele, conseguiu desenvolver uma outra utilidade para o seu corpo de borracha, deixando ele ainda mais veloz e ainda mais poderoso. Tanto que o primeiro inimigo que o Luffy enfrenta usando essa técnica, ele fala: isso é algo que apenas um homem de borracha poderia fazer, né? Então ele exalta também a criatividade do Luffy, porque mostra que isso é um poder único que ele acabou desenvolvendo baseado na própria criatividade dele. Ele pegou uma fruta que, olhando assim de primeiro momento, você não acha tão forte, e desenvolveu uma técnica transformando ela em algo muito mais poderoso. E quanto mais criativo você é, mais você vai desenvolvendo suas habilidades e mais forte você pode se tornar. Além disso, a gente tem mais algumas curiosidades sobre as Akuma no Mi. Primeiro, se duas pessoas dividirem essa fruta, tipo, você tá com fome, eles são alimentos, né? Essas frutas, elas são alimentos. Você tá com fome ali e você acha uma dessas, que é uma raridade, mas você pode acontecer, e você divide com alguém, o poder não vai para as duas pessoas, ele vai para quem der a primeira mordida. Não me perguntem o que acontece se as pessoas derem a mordida no exato mesmo segundo, porque eu acho até que isso seria impossível. Alguém morderia num milésimo de segundo antes ali, e essa pessoa é que receberia o poder daquela fruta. E um outro ponto bem importante, elas chamam fruta do diabo não é à toa, né? Quem consome essa fruta não consegue mais nadar. Se você é um pirata, você tá num mundo que as pessoas vivem a maior parte das suas vidas no mar, né? Em alto mar ali, em seus navios, em suas embarcações. E todas as pessoas que consumiram uma fruta dessas não têm habilidades de nado. Se você cai na água, você começa a afundar, você não consegue voltar, você não consegue usar os seus poderes para sair da água, não consegue fazer nada. Você cai na água, você se torna inútil automaticamente. Então sempre que o Luffy acaba caindo na água, por exemplo, algum tripulante do bando dele que não consumiu nenhuma fruta tem que correr para salvá-lo. Esse é o grande efeito colateral de uma Akuma no Mi, e é até por isso que inicialmente elas recebem, a gente vai vendo que elas recebem esse nome de fruto do diabo, porque cobra um preço alto de uma pessoa que vai viver boa parte da sua vida no mar, de não poder entrar em contato com a água. A água por si só, do oceano ali, já torna essa pessoa mais fraca, e quando ela cai no mar, ela não tem poder nenhum. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal, porque a gente vai falar ainda dos níveis de poder de One Piece, de todas as forças de One Piece, né? Porque não existem só os piratas e a marinha, tem mais coisa muito interessante aí. E a gente vai explicar um pouquinho mais também sobre cada um dos personagens principais desta primeira temporada. Espero que vocês tenham gostado, se inscreve aí, manda esse vídeo para seus amigos que vão começar a acompanhar One Piece pelo live action, e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.